ou se eu vou ser uma estrela do golfe desde a primeira. Eu tô ali pra aprender, tô aberto pra aprender. Tiger E Woods. foi irado. Pra mim foi, imagina o cara da primeira tacada. Todo Caralho, buraco. fui feito Adeus pra isso. voleibol. Adeus voleibol. Foda-se. Esquece o amor. Esquece o amor pelo esporte. Vá, Não, rasga o contrato. esquece tudo que a gente falou Compra em tudo de 57 golfe. minutos de podcast. Eu sou o novo Tiger Woods. Jogando voleibol agora, você no gol. Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada de Toque de Ideias. Meu nome é Vinícius Lerche, sou atleta profissional de voleibol, falando diretamente de Lisboa, Portugal, junto com meu parceiro Henrique Adami. Como estamos, irmão? Estamos muito bem. Vamos para mais um episódio do Toque de Ideias. Hoje a nossa ideia é falar um pouco sobre os campeonatos europeus de clubes, sobre o jogo entre Sport e Monza pela Challenge Cup, que aconteceu na última quinta-feira, e também abordar um pouco sobre como equipes maiores atuam quando elas estão enfrentando equipes que no papel são piores do que elas, e entre outras cositas más. Entre outras cositas, estamos gravando isso numa segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023. Só para você situar no espaço-tempo, independente do dia que você esteja escutando, a gente lança os episódios numa quarta-feira. Então, mas pra gente agora tá sendo início de semana, começando a rotina novamente, buscando inspirações, buscando motivações, mas pra mim por aqui a semana começou muito bem, com um pouquinho de calor até, porque tá na final de novembro e tá quente ainda, tô até estranhando isso aí, então tem que se cuidar, tem que se cuidar. Impressionante o quão diferente é de Lisboa para Porto, porque Tem que se aqui tá cuidar. frio. Cara, eu meti Acho uma que também é camiseta porque eu. hoje, porque senão eu sabia Pois que ia é, estar meu. suando, tá ligado? Eu ia te julgar pelo teu outfit da camiseta, Juro. mas eu acho que é porque eu moro também perto do mar, sei lá, meu, bate um vento aqui violento. Tem essa. Mas já sobe um pouco pro norte, né? Todas as vezes que a gente foi pra aí, ou tava chovendo, ou tava um tempo estranho, tá ligado? Não Ah, foram dias bons, um assim, tá ligado? clima invernal, né? Um clima nublado, Invernal. Aqui tá cinza. estranho. Lembra muito Londres. Perfeito. 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 Saudades, aliás, saudades. Hum. Vamos então começar pelos resultados da semana. Semana passada a gente teve uma bela de uma experiência aqui, jogando a Challenge Cup contra uma equipe de Monza. Uma equipe extremamente qualificada, né? A gente sabia que o jogo ia ser difícil. A gente, na teoria, era os underdogs, que dentro do campeonato português, a gente não é, a gente tem responsabilidade de ganhar os jogos, por ter um orçamento maior que as outras equipes, pela questão de estrutura. Então, foi um sentimento diferente, porque dentro do nosso campeonato a gente tem essa responsabilidade de estar sempre em alto nível, de sempre comandar, às vezes, o nível da partida, e a gente pôde experienciar uma partida em que a gente era o underdog, né? O time que tinha menos responsabilidade. Então, eu fiquei curioso para ver como a gente ia se portar. Achei que a gente ia começar um pouco mais nervoso, um pouco mais receoso para jogar, mas eu me surpreendi. Acho que desde o primeiro set a gente mostrou a nossa personalidade. Foi diferente assim o ambiente da torcida, principalmente porque tinha muita galera da categoria de base acompanhando, enfim, por ter também a equipe do Monza com várias estrelas do voleibol, né? Takahashi tava lá, Cachopa, Stephen Mark é da seleção canadense, perdão. Canadense. Então tinha muita motivação para muitas pessoas acompanharem a partida e para a gente jogar. O interessante que me chamou a atenção foi nos 5 primeiros pontos, quando o Takahashi me lança um fake ataque na pipe e levanta de costas para a ponta, sem bloqueio. Clássica do E o menino voleibol do japonês. Epic prega. Perfeito, perfeito. Tá, tinha que esperar essa, né? Mas todo mundo toma essa. O fake ataque Se da não pipe é viesse difícil de ler. deles, Mas é enfim, difícil, é difícil. o cara me prega no meio da quadra nos 5 primeiros pontos. Nossa equipe fica meio, né, olhos abertos. O que vai acontecer depois disso? Mas enfim, passado esse episódio, jogamos muito bem.
No final do primeiro set a gente deu uma sofrida na questão de regularidade de jogo. Segundo set também sofremos. Os caras começaram a gostar do jogo, enfim. E no terceiro set, quando eles deram uma rotada no time, né? Botaram alguns outros jogadores para jogar, a gente começou a gostar um pouco mais do jogo, sentiu mais solto, ganhamos o set, a torcida veio junto com a gente no quarto também, fomos para cima, ganhamos o quarto, e no tie-break eles conseguiram se impor diante da nossa equipe, a gente se portou muito bem, eu gostei de como a gente se portou no jogo, e um ponto que eu até lembrei de ter comentado no final da partida é a questão de acreditar, né, cara? Como acreditar Faz é, diferença. é mágico, assim, tá ligado? É uma força que te move, assim, dentro da partida, né? E tem que ser todo mundo. Pela questão do vôlei ser o esporte mais coletivo do mundo, é, quando todo mundo acredita, todo mundo foca no sistema, sabe? Confia no sistema que foi apresentado de jogo, confia que cada um vai fazer sua parte, o jogo começa a andar e as coisas começam a acontecer, e que foi o que aconteceu com a gente contra o Monza, que a gente podia muito bem, tipo, tá tomando 2-0, vai ser difícil, os caras estão sacando bem, não sei o quê, mas não, a equipe se manteve coesa, né, focada no sistema e acabou desempenhando muito bem, muito bem. Era gostoso de entrar em quadro, sabe? Todo mundo afim, todo mundo continuando a acreditar. Então, acho que esse é um super poder que a gente, como atleta, bom, como pessoa também, né? Acreditar Sim, claro. é um grande poder que a gente tem. Foi irado. Sim. Eu. Claro, tu falou como atleta, como pessoa, mas eu acho que como atleta, porque a gente pode vivenciar isso no dia a dia, né? Eu acho que a gente tem a necessidade e a possibilidade de se superar todos os dias. O nosso trabalho nos possibilita isso. Então é bom, é uma lição que a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo dia a dia. É, no jogo, eu acho que o acreditar, tu até falou num sentido talvez um pouco mais amplo, pensando em jogo, ou seja, vocês estavam perdendo 2 sets e pensaram, não, ainda dá, mas eu acho que a gente tem que trazer isso pro ponto a ponto, sabe? Às vezes tu tá atrás no Total. set, cara, 3, 4 pontos, e pode parecer muito difícil buscar um set contra uma equipe dessa. Mas cada vez mais a Uhum. gente vai percebendo que essa maturidade dentro do voleibol e dentro do set, assim, faz muita diferença. Porque tu entender que 3, 4 pontos que forem bem jogados, principalmente num breakpoint, que é o que faz a diferença no jogo, é um ace que tu faz, é um bloqueio que tu pega, é uma bola que tu defende e quando vê o jogo tá igual, sabe? E como isso oscila dentro da partida, como tu tem um time que tá bem no momento, passa 3 pontos, vai pro outro lado, a partida fica oscilando de lado a lado, né? Eu acho que com o tempo a gente vai ganhando essa maturidade e vai entendendo um pouco mais que talvez quando a gente era um pouco mais novo, a gente ficava naquela ansiedade de querer fechar logo o jogo, de querer fechar logo o set e acabava não desfrutando tanto do jogo, acabava comendo em função disso alguns erros, né? Mas quando tu vai entendendo que o ritmo do jogo, acho que tu vai sabendo lidar melhor com essas frustrações, entre aspas, ao longo do Claro. set, sabe? Ao longo do jogo. Acho que tu vai entendendo como lidar com isso. E Essa tu questão da comentou? resiliência, né, que a gente tem que ter durante o jogo. Exato. Eu ia comentar contigo que tu me fez lembrar, principalmente um ponto que me ajudou desde que eu consigo comparar agora com o início da carreira até agora, que a maturidade trouxe isso, é a questão de aceitar o erro e partir para a próxima, né? Como tu tem que Uhum. absorver bem isso rápido, assim, para jogar, para se manter num alto nível. Ontem eu tava olhando Piacenza e Monza, para ver esse jogo da rodada italiana que eles tiveram entre essa nossa rodada do europeu. Eles acabaram ganhando de Piacenza 3-2. Mas como em alguns momentos, dando o exemplo do Cachopa, assim, às vezes ele errava um levantamento, não, a sincronia com o central não ficou boa numa bola ou outra, numa bola mais afastada da rede, ou ele foi botar uma pipe pro cara, o Mar não alcançou, assim. Como isso poderia ter atrapalhado o jogo dele se ele tivesse focado muito nesse erro, tá ligado? Mas ele simplesmente absorveu aquilo, partiu para a próxima e continuou o jogo, sabe? Então, quanto mais tu se der conta de ser resiliente, né? De aceitar isso, aconteceu e partir para a próxima, e reagir de uma maneira positiva, mais tu vai se manter no jogo num nível bom, assim. Então, foi um belo exemplo ali, ontem olhando assim, porque ele poderia muito Sim. bem perder a cabeça, assim, e tal, ser imaturo, Claro.
mas tu vê que é um cara já experiente que sabe lidar com a situação e levou muito bem o jogo. Eu acho que essa é a virada de chave, na verdade. Eu acho que quando a gente pensa em nós mesmos, a gente acaba não nos permitindo errar. Tudo bem, claro que a gente não quer errar e a gente vai Uhum. buscar sempre a perfeição, mas quanto mais a gente assiste jogos de alto nível, assim, de ligas afora, Olimpíadas, Europeus, Champions, enfim, qualquer liga, assim, do mais alto nível do voleibol, é, e entre vários esportes, mas tu vê grandes atletas se permitindo errar. Acho que tu comentou. Uhum. Às vezes, como levantador, eu acabo achando muito erro, mesmo um erro de opção do atacante, em uma bola boa, eu acabo botando o erro nas minhas costas, sabe? Tipo, putz, eu Sim, fiz o meu trabalho, eu fiz a escolha certa, eu botei uma bola sim. boa, em condições boas, e talvez por uma escolha dele errada, eu acabo pensando que foi um levantamento ruim, sabe? Então, essa Uhum. virada de Uhum. chave de se perder um pouco mais no erro e saber diferenciar o que que é erro e o que que não é, e deixar isso pra trás para seguir o jogo, eu acho que isso que vai fazer diferença. Porque Uhum. se a gente acaba. Putz, o jogo é tão rápido que se a gente se prende na bola passada, tu só vai perceber isso 3, 4 pontos pra frente, sabe? E daí Total. talvez já não dê mais Total. tempo de voltar, ou tu já saiu mentalmente do jogo. Então, é absorver aquilo rápido. Isso é até engraçado, porque eu depois, às vezes acontecia que depois de um jogo que eu sei com a sensação, putz, eu errei aquela bola, aquela outra, eu assistindo o jogo depois eu falava, não, na verdade não, entende? Mas eu ficava com aquele sentimento na hora, então Outro é jogo, o jogo aprendizado de outra pra. perspectiva, né? Exato, Como é importante ver de exato. outra perspectiva. Então, só que tu avaliar isso depois do jogo, por isso que eu acho que o ver o vídeo e rever o jogo é importante, por te dar essa perspectiva diferente, mas também te ensina que para na próxima vez tu já ter esse feedback mental de, tá, talvez não seja isso que eu tô imaginando, entendeu? Então tu já te Perfeito. protege de repetir o erro no futuro. Eu acho que isso é legal, isso Perfeito. é a virada de chave que vai fazer a diferença entre os atletas. Perfeito. Me chamava atenção também uma questão de até a cobrança entre os atletas, sabe? Sobre o erro. Pegando exemplo também de ontem, desse jogo do Monza e Piacenza, como muitas vezes alguém errava o saque, alguém errava, não sei, alguma cobertura, ou fazia alguma opção errada, como o grupo era resiliente, tá ligado? Com o erro Sim, do colega de time. Claro, vai ter momentos que a cobrança vai ser ideal, vai ser, vai ser necessária, mas como eles conseguiam fazer com que o jogador se permitisse, beleza, respirar de novo e tentar de novo, sabe? Senão, porque senão o atleta acaba ficando muito é, preso naquela situação e como o jogo de um nível nesse nível, né, nessa altura de nível de voleibol também requer muita criatividade e risco, se tu acaba errando e acaba sendo essa cobrança muito pesada em cima de ti, tu acaba arriscando menos, né? Tu acaba arriscando menos, claro. fazendo jogadas mais confortáveis, deixando o adversário mais confortável. Então, às vezes, muito tinha essa questão, tá, errou, mas, cara, faz parte. Tomou a decisão errada, parte para próximo, porque a gente confia em ti e sabe que tu pode fazer isso bem, sabe? Então, como transparecer isso pro colega de time pode fazer a equipe crescer também e se manter dentro do jogo. Isso foi um dos pontos que me chamou a atenção. Tem que pegar, tem que ver esses caras. Eu tô tendo a oportunidade de ver esses caras de perto, né? Então, a gente tem que usar de exemplo quem tá ali, quem tá no alto nível, se a gente quer chegar ali, se a gente quer chegar no nível dos caras, ver o que eles estão fazendo e ter eles como referência para ver como eles reagem no jogo, como eles jogam. E eu curto muito observar isso. Sim. Eu acredito que a cobrança ela é necessária, ela é importante para o crescimento do grupo, do atleta, mas eu sou da opinião de que a cobrança em jogo ela tem que ser diferente da cobrança do dia a dia no treino, sabe? Eu acho que no Total. treino, no dia a dia, tu pode ter às vezes uma cobrança mais incisiva em cima de algum atleta, de algum companheiro, porque isso também cria uma resiliência. Às vezes tu tem pessoas que não são tão mentalmente fortes, e tu pode trabalhar E a isso. sensibilidade da cobrança, né? A sensibilidade da Exato, cobrança. é uma Alguns forma vão de tu precisar puxar um entendendo. pouco mais. Alguns é só um toquezinho. Então, Sim. Essa inteligência emocional de como
de como lidar com cada atleta, eu acho que é muito importante. Eu acho que isso Uhum. difere muito os líderes dentro do esporte. Eu acho que são aquelas pessoas que sabem como lidar com cada um, como entender a característica pessoal de cada pessoa. Tipo, putz, esse cara eu vou apertar um pouco mais, esse aqui eu vou ser mais amigo, assim, passar o braço, passar a mão na cabeça, porque é assim que ele vai Sim, performar melhor. E no fim das contas é isso que tu precisa, é botar todo mundo no seu melhor, né? Mas eu acho que o jogo ele já traz uma tensão tão grande por diversos fatores, pelo pelo próprio jogo, né? O que tá em jogo ali, o resultado, às vezes uma classificação, às vezes um campeonato. uhum. É, tem gente assistindo, cara, tem muita coisa ali que já aumenta o nível de tensão que às vezes talvez uma cobrança exagerada, eu acho que vai trazer mais malefícios do que Prejudicar. benefícios em determinados momentos, Sim, sabe? Então essa sim, sensibilidade de entender quando cobrar, de que forma cobrar, faz diferença. sim. Perfeito. Eu ia trazer um ponto também que eu achei interessante no jogo, aí puxando um pouco do jogo da Champions League, que aconteceu nessa semana também, os jogos de a rodada de abertura. E aí a gente ia pontuar dois jogos que chamaram nossa atenção, que foi Tours ganhando de Resovia 3-1 fora de casa, sendo que Tours estava mal, tá indo começando mal o campeonato francês, né? Não do que se esperava do Tours, A o atual equipe campeão. não exatamente porque é o atual campeão francês, então a expectativa acaba sendo alta em relação a essa equipe e eles acabaram não se encontrando dentro do campeonato ainda, mas acabaram sendo expostos a uma situação difícil, a um nível de jogo ainda mais alto, que é jogar contra um time polonês, e acabaram mostrando que são capazes, sabe? Tem jogadores capacitados a ter esse nível de jogo ali e como pode ter sido importante para eles essa vitória fora de casa na Champions League para reanimar a equipe, reanimar a rotina, porque a gente como atleta sabe como o clima acaba sendo ruim quando tem essa sequência de derrotas, ainda mais sendo um time tão qualificado como o Tour. É, a rotina acaba mudando, o clima no vestiário acaba mudando, então é um desafio constante se manter motivado e motivar os atletas enfim, né? Acho que é mais essa questão de motivação mesmo quando tá numa fase ruim e ter resiliência para passar dessa fase o mais rápido possível. E mas o ponto que eu ia falar era da descontração que o Halkbank teve para ganhar de Piacenza, que na verdade Halkbank vem da Liga Turca, uma das ligas também que está em ascensão, como a Liga Francesa, dentro do cenário mundial, e botou uma grana, né, esse ano para trazer o Mbappé, para manter o Nimir, tem o ponteiro Perrin lá jogando também, o levantador é o americano, o Micah Ma, e como vendo o jogo deles, o Mbappé, claro, né, conforme os companheiros de equipe te acompanham nessa vibe de jogo, podemos dizer assim, como ele se sente bem sendo descontraído, né? Rindo, e parece que ele não leva o jogo a sério, e parece que ele se arrisca e faz seu jogo, faz um entretenimento ali, né? Acaba tornando o vôlei um espetáculo diferente, assim, porque são pouquíssimos atletas que conseguem jogar com esse tipo de descontração, com dando risada, assim, então, eu ia te falar, tu acha que isso pode mudar um pouco no vôlei, assim? A seleção francesa vem mostrando isso, né? Depois de ter ganho as Olimpíadas, tendo esse equilíbrio entre descontração e, e, e essa questão da cobrança que a gente estava falando também. Eu lembro de uns jogos, não sei se nesse verão, no último verão europeu, né? Quando eles jogam campeonatos europeus, enfim, a seleção francesa entrando com capacetes de futebol americano para Capacetes. apresentação do jogo e fazendo esse tipo de interação com o público, assim, que acaba até gerando mais envolvimento com os fãs e vendendo a liga melhor, querendo ou não, né? Vendendo a VNL ou que seja a liga que eles jogam. E então, como tu vê essa questão de, tipo, descontração na quadra, ou até na rotina, né? Eu acho que, claro que isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Tu tem, às vezes, alguns atletas que não vão se sentir tão bem jogando dessa maneira porque não é tão natural para eles, talvez. Mas eu acho que, na grande maioria, isso.
isso só vai beneficiar, né? Como eu falei antes do nível de tensão no jogo, então, cara, se o nível de tensão já é alto e tu aumentar isso com uma seriedade excessiva, eu acho que não vai trazer benefício pra ti no jogo. Eu acho que se tu conseguir, cara, se divertir em quadra, né? É nosso trabalho, mas se a gente levar como aquele mesmo sentimento que a gente tinha quando a gente começou a jogar, de amor, de divertimento, de paixão pelo esporte, eu acho que fica muito mais prazeroso fazer isso e performar da nossa melhor maneira. Todos os jogos que a Uhum. gente já teve, assim, que tu consegue lembrar que foram teus melhores jogos, onde tu tava no flow, onde tudo dava certo, eram jogos que tu tava feliz, né? Tu tava contente jogando, não. Dificilmente tu vai Perfeito. estar no flow, jogando a tua melhor partida e tu vai estar extremamente sério, sabe? Claro, Estressado, focado né? e descontraído são coisas que podem andar juntas. Tu não precisa estar extremamente sério para estar focado. Não. O Mbappé, ele performa, ele foi o melhor, foi MVP da Olimpíada e sempre jogou desse jeito, sabe? Sempre fez as brincadeiras, entre aspas, na quadra do jeito que ele faz, porque é a forma como ele melhor performa. É, mas isso também, como tu falou, influencia muito os companheiros de equipe que ele tem, né? Acho que a Uhum. seleção francesa permite que ele seja assim. Todos os atletas ali, eles têm essa característica. O próprio Halkbank é uma equipe onde ele se sente bem jogando, onde se sente livre para ser do jeito que ele é. E tudo isso influencia na performance dele no fim das contas. Essa vitória deles do Halkbank contra o Piacenza, eles eram underdogs, porque como tu falou Uhum. no começo do podcast, eu acho que isso é uma das coisas mais legais que o Campeonato Europeu de Clubes ele proporciona. É essa mudança de cenário para muitas equipes. Tanto o Sporting, aqui sendo um dos favoritos ao título no Campeonato Português, entra numa Challenge Cup para jogar contra o Monza e se ganhasse talvez seria a zebra do campeonato. A gente tem o Halkbank, que é o atual campeão da Liga Turca, que é uma liga em ascensão, com aumentando investimento, tendo atletas como Nimir, Mbappé, Anderson no Ziraat, e chegam Uhum. numa Champions League e também são underdog. Então eu acho que isso traz uma beleza pro jogo, pro campeonato, acaba deixando um pouco mais interessante de assistir, acaba aumentando o entretenimento. Acho que fica mais legal, chama mais atenção. Perfeito. E são formas de promover o esporte, né? Acho que a gente tem exemplos ao redor do mundo, principalmente no norte-americano, onde eles conseguem promover o entretenimento, eles conseguem promover o esporte de uma maneira muito eficiente, assim. Eles fazem ser Uhum. interessante tu sair da tua casa, tu pagar o ingresso, tu ir até a arena, estádio, ginásio, o que for, para assistir aquele jogo, ao invés de ficar sentado no teu Uhum. sofá, no conforto da tua casa, que seria o mais fácil, né? Mas não, eles criam tantas formas diferentes de fazer aquele, aquele jogo que seria só um jogo de basquete, de futebol americano, de vôlei, enfim, um espetáculo que é interessante para a pessoa. Ela tem a motivação de sair da casa dela e ir até lá para ir e assistir esse espetáculo para vivenciar isso aí. Que eu acho que são coisas que esportes como o voleibol tem tanto a melhorar e tem uma capacidade de fazer isso ser tão melhor e que a gente devia se inspirar nisso, sabe? Eu acho que é o espaço para Perfeito. crescer e para fazer o do voleibol tanto em campeonatos de seleção como a Vienel, Mundial e tal, como campeonatos europeus. Eu acho que a gente tem a possibilidade de fazer um entretenimento muito melhor para o público do que a gente faz hoje em dia, sabe? Sim. Sim. E eles, na verdade, acabaram até pegando o exemplo dessas Champions League, Challenge Cup, Chef Cup, que acontecem aqui dentro do cenário europeu de clubes. É, essa competição estilo mata-mata acaba sendo muito mais é, bem vista pelo público, talvez, por causa desse azarão, né? Do time azarão poder ganhar num Sim. time que, teoricamente, seria o time que venceria. Então, a NBA pegou esse exemplo da Copa do Mundo
que vê que o planeta inteiro para assistir a Copa do Mundo, principalmente por essa emoção de mata-mata, por essa emoção de um jogo só poder definir o melhor ou o pior de uma nação, né? Então acaba levando toda a sociedade junto. E isso é histórico, né? Quantos anos isso acontece, independente se a tecnologia melhorou ou se as comunicações se tornaram mais rápidas, desde sempre assim. E desde a gente está levando até hoje a Copa do Mundo com essa importância. A NBA acabou introduzindo dentro do calendário delas o Win Tournament, o Win Season, que é basicamente uma Copa do Mundo dentro da NBA, que os times vão jogar uns contra os outros para gerar uma classificação e começar um torneio mata-mata, com uma final que, se eu não me engano, vai ser em Las Vegas, né? Tem que ver Las a data Vegas. certinho. Mas até agora tá vendendo muito bem, né? O público tá curtindo bastante essa ideia, assim. Tá assim. E tá todo mundo muito curioso exatamente por isso. Para que quando ocorrer esses mata-matas, o time. Quem tiver num dia melhor vai ganhar, sabe? E, tipo, às vezes é muito difícil numa série de 7 jogos, como é na NBA, o pior time vencer. Manter essa regularidade, o pior time vencer. Então vai acabar sendo divertido, como acaba sendo isso pro voleibol. E eu acho interessante essa questão de, dentro da Europa, ter ligas muito grandes, às vezes jogando contra ligas um pouco menos expressivas, como é a Liga Portuguesa, e como foi importante pro clube aqui, pra cidade, enfim, ter o Monza, receber o Monza aqui em Lisboa, para jogar contra eles, e como foi importante, a gente pode comparar com projetos no voleibol, no Brasil, enfim, ou ligas menos expressivas, como é importante para várias camadas da sociedade trazer grandes referências do esporte para a cidade, sabe? Como foi importante aqui para o esporte, para a galera que estava assistindo lá, que é da categoria de base, continuar se motivando a jogar vôlei, poder ver o Takahashi jogando, poder ver o Cachopa jogando, falar com eles, tirar foto, como isso vai manter eles dentro do esporte, sabe? E ver também o time do Sporting jogando, que eles podem ter o contato diário com a gente, ver o time do Sporting jogando, tipo assim, de frente a frente, assim, no mesmo nível, e como eles podem chegar lá também. Então, os sonhos acabam sendo realimentados, alimentados por muitas pessoas que foram ali assistir a gente, e como acaba sendo bom pro clube, assim, né, para patrocinadores continuarem investindo no time, para a cidade continuar sendo bem vista com bons times de voleibol. Então, podemos jogar, por exemplo, numa cidade pequena no Brasil, conseguir captar uma grana para criar uma boa infraestrutura para ter um time de voleibol e até chegar numa Superliga. E como essa Superliga vai ser boa para a cidade nessa questão de turismo, infraestrutura, também pensando nas categorias de base, porque o esporte também é muito importante para as pessoas se desenvolverem, né? O esporte traz tantas oportunidades aí para a galera estudar, para a galera aprender como é o esporte, a conviver em comunidade, principalmente, assim, né? Aprender todos os valores que o esporte traz. Então, para tu ver como às vezes um jogo ou outro pode mudar a história de um clube, pode mudar os investimentos, pode mudar a história da cidade. E eu acho que foi muito importante para o clube em si receber esse tipo de jogo, e ver todo mundo curtindo assim o jogo, e ainda mais com o resultado que foi. Eu acho que uma coisa acaba puxando a outra. Se a gente quer que o esporte cresça de modo geral, a gente não pode esquecer que ele é um business. No fim das contas, ele é um business. Ele movimenta Uhum. dinheiro e para o esporte crescer, tu tem que os responsáveis achar formas de trazer mais público para aquilo. Foi o exemplo que eu dei dos Estados Unidos, a gente falou do In-Season Tournament, que são formas que tu vai se reinventando de fazer aquilo mais atrativo pro público em geral. Então, se tu cria esse desejo no público de ir pro estádio, de ir pro ginásio, de acompanhar, tu acaba trazendo mais dinheiro pro clube, pras confederações, e se tu acaba contratando jogadores melhores, tu vai subindo o nível da liga,
tu vai melhorando a qualidade da liga, e isso, como consequência, vai trazendo tudo que tu citou, vai trazendo mais jovens para assistir, que vão, às vezes, virar jogadores, ou pelo menos vão entrar no esporte e aprender com aquilo, vai melhorar, às vezes, uma cidade pequena que não tinha muito, sei lá, às vezes não tem muitos recursos, acaba criando um time e aquilo vai ser a principal Uhum, atração da cidade, vai ser o clube de voleibol daquela uhum. cidade Como pequena na acontece com Espanha, várias por exemplo. cidades, né? Acontece, Exato, exato. tem diversos Tu tem o exemplos exemplo disso. de Bełchatów, na Polônia, né? Que Sim, tu jogaste sim. no passado a Save Cup pelo Narbonne lá. E, cara, a principal atração da cidade era o time de vôlei do Bełchatów, entendeu? Uma cidade pequena onde acaba recebendo visitantes, acaba recebendo turistas por conta do esporte. Então, uma coisa vai puxando a outra, não é só o dinheiro que a gente está falando quando a gente diz Sim, que as ligas elas têm que elas têm que fazer do esporte um entretenimento um pouco melhor. Não é pelo simples fato do dinheiro, pelo atleta receber mais, do clube fazer mais dinheiro. Não, é o que isso vai agregar na sociedade. Entendeu? O que que vai tu vai trazer representar de para a sociedade, benefício exato. para aquela cidade, para aquele país, para aqueles moradores, entendeu? Uhum. E, e que nem eu falei, tu tem tanto para Eu se acho espelhar, tanto para irado. aprender. É, é. E às vezes Eu é acho uma coisa irado essa simples, questão da é uma coisa rotina, simples né? como a criação Uhum, a criação de um torneio no estilo mata-mata. Gera essa uhum. tensão assim um pouco maior do que um campeonato tão longo que, sei lá, Sim. tu vai ter 8 meses de campeonato. Não, às vezes ali a parte do playoff é a parte mais legal. Então, se tu tem esses campeonatos correndo junto, vamos lá, vou só dar uma explicação dos campeonatos europeus. Eles são três campeonatos europeus, né, de forma crescente, de importância, vamos dizer assim. Tu tem a Challenge Cup, a Save Cup e a Champions League, que é a elite do voleibol, e eles acontecem em paralelo com as ligas principais de cada país. Então, ao mesmo tempo que tu tá numa fase classificatória do campeonato italiano, português, o que seja, tu tem que não seria uma parte tão emocionante do campeonato. Tu não tem muita coisa sendo definida ali, além dos que vão se classificar para a próxima fase. Tu tem às vezes, uma final de Champions League, que é sim o Uhum, ápice da temporada para aquele clube, talvez. E acontecendo em paralelo, entende? Então tu acaba trazendo mais atenção para o esporte durante aquela fase do campeonato. uhum. Comentando também nessa questão de jogar essa Liga Europeia é, simultaneamente junto com a liga do seu país, né? A gente ia comentar sobre o fato de o quão desafiador acaba sendo para times jogando uma liga menos expressiva tentar manter o nível para jogar contra times de uma liga mais expressiva, né? Então a gente dá o meu exemplo aqui em Portugal, que seria de jogar aqui no Sporting, que é o time junto com o Benfica com mais expressividade, né? Mais orçamento, mais estrutura do que os outros times em teoria dentro do campeonato. Então a gente acaba sobressaindo sobre as outras equipes, acaba tendo esse privilégio de também rodar o time, ter mais peças para rodar o time, enfim, principalmente porque aqui a gente joga rodadas duplas finais de semana, tem viagem, tem que viajar e jogar no mesmo dia, então fisicamente acaba sendo bem desgastante e a gente tem esse privilégio de rodar bastante o time, mas ao mesmo tempo, às vezes o nível dos jogos acaba não sendo tão alto como é o nível às vezes do treinamento ou acaba sendo jogar contra um Monza, né? Então o desafio que no dia a dia manter esse nível de treinamento lá em cima. E aí eu poderia pontuar muito a questão de como a comissão técnica tem que estudar bem e organizar os treinamentos para poder estimular o atleta a se manter naquele nível, sabe? Então tem que estimular o atleta a se manter criativo, a se manter motivado, a se sentir desafiado a cada dia, sabe? E eu, com a minha experiência aqui no esporte esse ano, eu tô curtindo bastante porque eu sinto que, como a gente comentou essa questão da descontração, a gente está conseguindo
ele equilibrar bem as coisas, sabe? Os estímulos dentro do treino acabam dando essa possibilidade de arriscar, de se descontrair, claro. O time, as personalidades de cada pessoa podem, acabam agregando isso no time, então todo mundo entende a vibe um do outro, sabe o momento de brincar, sabe o momento de levar a sério, mas as situações que tu tem que ser trazido, tem que ser trazidas para dentro da rotina, principalmente, que vão acabar levando ao time a ter essa maturidade de tipo assim, a gente vai jogar esse final de semana 2 jogos, são teoricamente jogos fáceis, mas o quão tu tem que estar focado para manter o pé no acelerador e ter essa responsabilidade de ganhar, sabe? E como a gente já perdeu alguns sets, é, talvez perdendo um pouco do foco durante a partida, é, um pouco da concentração, ou às vezes entrando com a expectativa muito alta, às vezes a performance não é do jeito que tu queria, tu tem que ter a maturidade para jogar com o que tu tem naquele dia, porque às vezes tu viajou e aí tu vai jogar e o físico não vai estar te acompanhando, então o quão tu vai ter que ser maduro para saber o que pode ser feito com aquilo ali, como tu vai ganhar o jogo com aquilo que tu tem naquele momento, e como não se frustrar às vezes, né, com a performance que tu tem. Eu já senti às vezes muito, a gente treinou muito bem, viajou, jogou, o jogo não foi como a gente queria, ganhou, e mesmo assim a gente ficou meio frustrado com a questão da nossa performance. Mas como foi importante pontuar a vitória. Tipo assim, cara, é isso, o campeonato é isso. A gente tá sendo exposto a essas situações, mas é No fim das vitória. A gente contas, o fez que 3 importa é pontos, a vitória, a velho. gente... É o ganhar Exatamente, feio ou exatamente, perder sabe? bonito. Como atleta, é claro que a gente vai Perfeito. querer sempre ganhar bem, mas não é uma realidade. Claro. Às vezes tu vai ter vários fatores que vão influenciar Não a tá no dia, performance, não vai cara. ser o que Tem, tu quer. tem, tem horas, Às vezes tem tu não dias que tá tu no não tá no teu dia, dia. É, mas no fim das contas, é. por exemplo, agora a gente tá numa fase de classificação, no fim das contas o que vale são os pontos que tu vai fazer pra ir pra próxima fase, pra classificar o melhor possível, pra chegar numa final. Aí sim, aí na final tu tem que performar o melhor porque entra naquilo que a gente falou do mata-mata e entra a questão do jogo único e aí sim tu vai querer ganhar. Agora, E aí vem com é um pouco naturalidade, frustrante. né? Como vem às vezes com Exato, naturalidade. Nessa questão exato, exato. de, por exemplo, o Monza manter esse nível de jogo, porque todos os jogos lá demandam um nível de atenção e concentração muito alto. Porque se eles baixarem um pouquinho o nível de concentração, eles já tomam 3-0. E não importa o time que seja. Pode tomar Sim, do último colocado, tá ligado? Todo o nível é tão alto que demanda isso, como era na França no passado. Eu senti a mesma coisa. Cada jogo era uma batalha. Todo mundo entrava focado, senão, se tu desfocasse um pouco, o outro time ia te atropelar, sabe? Então, como tem que manter essa maturidade e esse pé no acelerador o tempo inteiro, com todos esses elementos que a gente vai trazendo aqui, de concentração, de descontração, de saber aproveitar o jogo da maneira correta, de ser uma parada saudável pro time, sabe? sim. Essa importância de criar um ambiente bom, com boas pessoas, enfim. Tá, mas aí vamos lá. Tu tem os dois lados de uma moeda aí. Tu tem, por exemplo, a tua situação pelo Sporting, que é não ter talvez um campeonato tão equilibrado, onde vocês vão estar sempre preparados para chegar num campeonato europeu e jogar contra o Monza, por exemplo. E eu entendo esse lado. É, só que ao mesmo tempo, quando vocês chegam para esse campeonato, para esse jogo, vocês são um underdog, como a gente já falou. Então, o nível de motivação, o nível de adrenalina, de atenção pro jogo, ele é mais fácil. Ele vai correr, ele Uhum. vai sair mais naturalmente, porque tu sabe que do outro lado tu tem um elenco muito bom, tu tem um time muito bom e tu vai precisar performar no teu melhor. Tu não tem a pressão de jogar contra esses caras porque em teoria a obrigatoriedade de vencer tá do lado de lá, então tu joga com um peso a menos nas tuas costas, ao mesmo tempo que o Monza tem que jogar, a gente tá dando o exemplo do Monza, né, mas enfim, ele tem que jogar sempre ele joga sempre no alto nível porque o campeonato é muito equilibrado, então eles talvez cheguem mais preparados para esse jogo do europeu. Só que isso que tu falou de concentração, de às vezes tu jogar contra uma equipe inferior e tu não tá com aquele nível de atenção tão elevado, tão focado, pode
fazer com que eles percam aquele jogo contra vocês, por exemplo. Que, putz, eles estão acostumados a jogar contra o Perugia, o Piacenza, o Civitanova, que são Uhum. equipes muito boas, às vezes melhor que eles, pelo menos no papel. Então eles têm o nível de Uhum. atenção deles está sempre elevado. Eles chegam para jogar contra uma equipe de Portugal, talvez eles entrem naquela, putz, a gente vai ganhar, vai ser mais fácil e tudo mais, a gente tem capacidade para ganhar. Se a gente jogar E por conta 60%, a disso, gente ganha. entendeu? E por conta disso, o nível de foco não tá tão elevado. E pelo estilo do campeonato, quando vê, tu Uhum. acaba perdendo naquele dia e tu não classifica para a próxima fase. Acho que essa é a beleza do campeonato, mas aí o meu ponto é, eu entendo que tu fala de o campeonato português não ser tão equilibrado, então talvez tu não chegar tão preparado pro jogo, mas tu tem esse ponto a teu favor, de ser o underdog e de poder Uhum. jogar livre contra uma equipe melhor, Sim. É entendeu? que acaba andando com naturalidade. É saber que às vezes, quando um time que é underdog vai entrar na partida dessa maneira, como underdog, como o nível do time aumenta, sabe? Porque demanda essa Sim. questão de concentração. Então pode acontecer coisas que não acontecem em outros jogos, como aconteceu com a gente contra o Monza, sabe? Porque dificilmente às vezes a gente consegue performar dessa maneira como foi contra o Monza em rodadas da Liga Portuguesa, sabe? Porque não demanda Sim. um nível de jogo tão alto. Mas como é importante fazer o possível para chegar nesse nível, sabe? Porque vai ser importante pro fim do campeonato também. Vai ser importante pro Sim, esse, playoff. esse é o Pra tu desafio. saber O que, tipo desafio é assim, tu a gente jogar tem contra. capacidade e maturidade de chegar nesse nível. Claro, o desafio tá em tu jogar contra o último colocado da tabela do Campeonato Português da mesma forma que tu enfrenta o Monza. E essa é a Do parte Monza. difícil. Essa é a Exato. parte, é tu conseguir trazer o mesmo nível de foco para aquela partida, para as duas partidas. Porque é muito fácil tu jogar contra uma equipe. Muito fácil, digo, no sentido de motivação. É muito fácil tu jogar contra uma equipe superior a ti. Por tudo isso que eu falei, Sim. por tu ser um Sim, franco sim, sim, sim. atirador, por não ter tanta responsabilidade, por tu Sim. querer vencer a equipe melhor, sabe? Tu fala, cara, eu venci esses caras. Tu quer Uhum, isso pra uhum, ti. E uhum. o desafio tá em tu conseguir trazer esse mesmo nível de motivação para um jogo que talvez seria mais fácil, que tu tem a obrigação de vencer, sabe? Que peças, que artimanhas tu vai usar pra ti mesmo, na tua cabeça, pra te motivar a jogar esse jogo mais fácil, entre aspas. O que que tu vai Sim. dizer pra ti mesmo pra que tu performe da melhor forma possível aquele jogo? Acho que esse é o, Uhum, é o segredo uhum. que a gente tem que tentar sempre buscar. Manter. Sim, sim. E a gente conversa bastante, né, sobre a questão de ambiente e de boas pessoas, sempre estar se relacionando com boas pessoas. Ultimamente, nas últimas temporadas, cara, eu posso dizer que em todas as temporadas que eu tive na minha carreira, eu tive o privilégio de estar com boas pessoas, sabe? E poder ter uma rotina que é desgastante, que é estressante, de manter um alto nível, né? Porque acaba que a gente tem um sonho de ser jogador de voleibol desde quando a gente era pequeno, desde quando a gente começou nas categorias de base, mas como é difícil manter isso como uma rotina quando tu chega num alto nível, né, num alto rendimento, que demanda performance o tempo inteiro, que demanda se manter com números altos, enfim. Então a rotina vai ser estressante, a rotina vai ser desgastante, e a importância de ter boas pessoas ao teu redor, te motivando, tu motivando elas, tu sendo inspirado pelas histórias que ela tem, por onde que elas passaram. Então, nas últimas temporadas que eu tive o privilégio de ter contato com tanto jogadores mais experientes quanto jogadores mais novos que tinham amor pelo esporte, tá ligado? Amor pelo esporte. A gente vem escutando. A gente é inacreditável, né, cara? A gente vê as mesmas coisas, vê os mesmos vídeos, vê os mesmos podcasts, Chega, às vezes chega a até ser ao chato. mesmo tempo. Fica chato. Chega a ser Fica chato. chato. É chato, é Fica chato. chato. Eu não gosto mais de conversar contigo. Mas aí a gente. Não sei o que a gente faz aí. E aí a gente acaba escutando os mesmos podcasts e tem essa noção, por exemplo, a gente curte um podcast que se chama Podcast P, do Paul George, e ele acaba trazendo conversas muito interessantes com jogadores da NBA.
E nas conversas que eu vi até agora, de exemplos como o Draymond Green, como o Klay Thompson, como o DeMar DeRozan, foram os que eu escutei até agora, eles tocaram no assunto de amar o jogo, né? De amar o jogo pra tu se manter no alto nível. É difícil, às vezes, a gente comparar com a nossa realidade, porque a quantidade de dinheiro que os caras ganham é inacreditável. Mas acaba que as motivações acabam sendo diferentes, né? Mas o amor pelo jogo acaba sendo genuíno, tá ligado? Vai acabar te motivando. Essa questão de um ponto importante que pra mim às vezes me motiva muito é sentir o flow, tá ligado? Tu tocou nesse assunto do flow. Como é gostoso o sentimento de tu tá jogando, performando bem e ao mesmo tempo curtindo, fazendo piada com o teu parceiro de time, sendo descontraído e ao mesmo tempo tá focado. É difícil explicar o flow. Mas se tu chega lá, é um ponto tão motivador pra tu Gratificante. continuar indo atrás dos teus sonhos, tá ligado? É tão gratificante, cara. E aí na rotina, tu pode estar no flow, num treinamento também, tá ligado? Tu acaba o treino e fala assim, cara, que maravilha, mano. Que maravilha, isso foi Exato. sensacional. Tipo, experienciar isso, tá ligado? É um dos pontos motivadores pra mim também. E concordo, acaba sendo até viciante esse sentimento de flow, assim, de Uhum. realização. É, E, cara, a questão da motivação também vem um pouco da entrega que tu tem todo dia pra depois o que que tu vai colher no futuro, sabe? Tipo, quando tu acaba, às vezes, Uhum. vencendo uma partida, putz, difícil, vencendo um campeonato, classificando pra uma fase final do campeonato, aquilo se torna muito gratificante pela entrega que tu teve durante a temporada, sabe? É, E, cara, é difícil. Às vezes as pessoas acham que é super fácil ser atleta, né? Cara, tua vida é jogar voleibol. Não é fácil, velho. É, é legal, tudo mais, óbvio, a gente ama, e é por isso que a gente continua fazendo, porque a gente ama, porque não é fácil. Se não tivesse o amor envolvido, a gente já teria parado, né? A gente Exato. acaba abrindo mão de tanta coisa pra estar aqui, pra fazer isso aqui, e tem essa dor envolvida. Eu até tô lendo o livro do que eu falo quando eu falo de corrida, do Murakami, e tem um momento que Excelente. ele fala, cara, se não tivesse, se não fosse difícil, não tivesse a dor envolvida em fazer uma maratona, em fazer um triatlo, ninguém faria, Uhum. entende? Cara, se não Uhum. tivesse isso, por que alguém ia correr 42 quilômetros? Tipo, é difícil, cara. Uhum. Tem uma entrega muito grande, mas depois que tu termina, esse sentimento de realização, ele é intensificado na, na mesma proporção da dor que tu sofreu. Eu acho que isso também acaba Sim. sendo um motivador pra gente no nosso dia a dia. Às vezes jogar com dor, jogar com, cara, cansado, tem dia que tu não quer estar lá, tem dia que tu não quer ir pra academia, porque, mano, teu Total. corpo não aguenta mais, Total. e mesmo assim tu vai. E daí nesse dia tu acaba treinando bem e tu entra num estado de flow e tu chega em casa e fala, ah, meu, valeu a pena. E é isso que te motiva Valeu a dia pena. a dia a seguir e continuar. E claro, vai ter as diferenças proporcionais entre cada esporte, entre a gente, entre alguém, algum jogador All-Star da NBA, claro, eles fazem muito mais dinheiro e às vezes a gente acaba caindo na falácia de pensar que é mais fácil para eles porque eles fazem mais dinheiro, mas não é, Sim. putz, eles fazem mais dinheiro, mas eles têm responsabilidades à mesma altura do dinheiro que eles fazem, sabe? E no fim das contas, Perfeito. o que Perfeito. vai fazer diferença, né, o amor ao esporte, como tu citou antes, e é isso que nos move todos os dias. Foi, foi interessante ver esse relato, principalmente o Demar DeRozan, tava vendo o podcast dele, e ele deu o exemplo do primeiro salário que ele ganhou, tá ligado? Não sei quanto é que era, mas tipo, milhões de dólares. E o Provavelmente começa com 1 milhão. sentimento que ele teve quando recebeu. O sentimento que ele teve quando recebeu o primeiro salário, tá ligado? Tipo assim, pra ele foi como, cara, eu vou ter que jogar o dobro que eu jogo pra me manter nesse nível, pra continuar recebendo essa grana, tá ligado? É isso. Como isso motivou ele a se manter lá em cima. E como eu vi um jornalista falando sobre NBA que ele sente que
mais da metade dos jogadores que estão ali não amam realmente o esporte. Que tem esse sentimento de tipo assim, já tô ganhando essa grana, tá Sim. bom. Cheguei nesse ponto aqui, já era, tá ligado? E os All-Stars, os jogadores que são estrelas, concordam com esse cara. Concordam. Falam que mais de 50% da liga tem esse sentimento, tipo Não assim, amo. cara, eu tô ganhando uma grana aqui e pra mim tá bom, entendeu? E como É pra tu isso. ser um jogador diferenciado, tu vai ter que ter esse algo a mais. Vai ter que ser essa fome e esse amor pelo jogo. Porque eles comentaram sobre o Wembanyama, tá ligado? Quantos que é o francês de 2,20 e poucos que chegou na liga agora, Primeira escolha do draft é, do ano passado. primeira escolha do draft, foi pro Spurs agora, e é impressionante o que ele faz porque ele arremessa, ele defende bem, ele tem essa agilidade, flexibilidade pra compor o time em qualquer aspecto, tá ligado? Mas como vai fazer diferença pra ele, não só o potencial. Ele vai ter que gostar do jogo. E eles falaram, cara, ainda bem que ele aparenta gostar do jogo mesmo, porque senão ele não ia pra lugar nenhum. E é o que acontece em todos os esportes, né? É. Potencial, cara, a gente já viu milhares de exemplos de galera com potencial. Agora, pra tu gostar da rotina, gostar de sofrer, tipo, de uma maneira, tipo, ir pra academia, vai doer ir pra academia, cara. Teu corpo vai estar inflamado o dia inteiro. Vai estar inflamado sempre. Tu não vai jogar um jogo 100% sem dor, tá ligado? Vai ter que manter uma dieta. Vai ter que encontrar o teu meio termo entre. Não meio termo, mas encontrar a felicidade nesse processo de manter dieta, de ir pra academia, de mesmo no dia que tu não quer, tu vai ter que ir, de manter o nível com teus companheiros. Esse ponto tu vai ter que encontrar na tua rotina. E, e quando tu começa a curtir isso, tu se torna um grande jogador, tá ligado? Tu se torna um grande Sim. jogador. E aí, claro, vai com as, É, com as personalidades e as particularidades de cada um, vai levar cada um pra onde cada um merece e deve chegar. Mas eu acho que tu vivendo isso, todo mundo que viveu isso genuinamente, teve esse sentimento, não se arrepende de ter sido atleta profissional, tá ligado? Isso que uhum. acaba sendo gostoso de viver. A questão é tu encontrar o prazer no processo, né? Porque, como tu falou, a nossa rotina, cara, atleta é uma criatura de rotina, né? É difícil pra gente, é Sim, difícil pra gente estar de férias e não ter uma rotina muito bem estabelecida, assim. Pra gente faz bem, pelo menos pra mim, cara, faz bem eu ter essa minha rotina de acordar no mesmo horário. O corpo já entendeu, eu já acordo no mesmo horário sem despertador. Uhum. Acordar no mesmo horário, fazer, Uhum. fazer as coisas que eu gosto de fazer né, nessa mesma sequência, assim. Eu acho que realmente tu ter o amor pelo processo, tu ter o amor por fazer tudo isso, é um dos fatores que vai te fazer chegar lá. Eu acho que não é só isso, tem muita coisa envolvida, cara, tem sorte, tem relações que tu enfim, tem muita coisa envolvida para chegar lá. Mas isso é um Com fator certeza. necessário, necessário. Não é a única coisa Com que certeza. vai te fazer chegar lá, mas sem isso eu acho que não chega, entende? Sem esse amor Tem que pelo se manter processo com eu acho isso, que tá não ligado? chega. Vivo. Exato, Exato. 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 É, Vou abrir o quadro que a gente quer introduzir em praticamente todos os episódios agora, que eu acho importantíssimo e a gente curte bastante falar, que é o de saúde mental. E falando da nossa rotina, mas também pegando a nossa vida pessoal, que é manter hábitos ou momentos ou ações que tu teve, músicas que tu escutou, podcast que tu escutou, que te fez se sentir presente, né? A gente fala de mindfulness, que é ter essa ação totalmente presente, totalmente focado no que tu tá fazendo, que ultimamente com a ascensão de redes sociais e de aplicativos com esse autoplay, né? Principalmente dando exemplo de Reels e TikTok, que acaba sendo totalmente viciante, porque são vídeos curtos que mostram tudo que tu quer, o algoritmo vai trazendo cada vez mais o que tu gosta, e interminável, né? Interminável, os vídeos não terminam. Se tu quer passar 10 horas vendo TikTok, tu vai ter conteúdo pra isso.
e teu cérebro vai gostar mais e mais daquilo porque é uma recompensa muito rápida, né? É Fácil, né? Muito é fácil. uma bomba de dopamina Viciante, né? pro teu cérebro que ele vai adorar tá ali. E quanto mais recompensa rápida, mais viciante acaba sendo e mais a gente vai estar imerso nesse mundo. Então, É, ultimamente eu tenho tentado fazer o possível para me manter longe dessa rotina de redes sociais com autoplay, enfim, eu queria voltar a me reconectar, a ter uma rotina mais presente, me sentir mais presente. Eu gostei já de experienciar a meditação mesmo, como forma de focar no presente, de dar uma desestressada, de baixar um pouco a ansiedade. Ultimamente não venho fazendo isso, mas não necessariamente tu precisa meditar, né? Parar, fechar o olho, botar uma música e não precisa fazer isso. Tu pode encontrar uma ação mindfulness lavando a louça, comendo, indo caminhar. Então a gente traz aqui exemplos de coisas que a gente fez ultimamente. O meu relato dessa vez vai ser a experiência que eu tive com o golfe. É, o líbero aqui do nosso time já jogava faz um tempo, ele tem tacos de golfe, tem um kit de golfe e já tinha me convidado para jogar e eu sempre tive curiosidade de jogar também, por também não demandar tanto esforço físico, então para nossa folga acaba sendo tranquilo, uma atividade de ser feita. E foi, cara, para mim foi muito, agregou muito para mim porque é uma atividade que por ser eu estar aprendendo uma nova coisa, é, ter a coragem de aprender uma nova coisa, né? E ser humilde em falar, tipo assim, cara, não importa se eu vou ser ruim ou se eu vou ser uma estrela do golfe desde a primeira. Eu tô ali pra aprender, tô aberto pra aprender. Tiger E foi Woods. irado. Pra mim foi, imagina o cara da primeira tacada. Pô, no Caralho, buraco. fui feito Adeus, pra isso. voleibol. Adeus, voleibol. Foda-se. Esquece o É... amor. Esquece o amor pelo esporte. Vá, Ah, rasga o contrato. esquece tudo que a gente falou em Compra tudo de 57 golfe. minutos de podcast. Eu sou o Eu novo tenho- Tiger Woods. Tô jogando voleibol agora e tô entrando no golfe. É... Mas, tipo, pra mim Abre foi um muito novo irado por essa podcast, questão. Over the Bet. Golf bet. É, Vai, vai, vai. e aí de ter essa experiência com o golfe e aprender esse novo esporte e, enfim, a segurar o taco de golfe da maneira correta, a ter o swing nas pernas e no quadril, a saber que o braço esquerdo tem que se manter esticado e o jogo é feito a partir da rotação de quadril e tu tem que focar no teu abdômen, no teu core. Então, pra mim, foi uma experiência que, tipo assim, se eu não estivesse totalmente focado naquilo ali, eu ia errar todas as bolinhas e ia ainda me perdeu, né? O ombro ia Aham. cair. Então, pra mim, cara, foi um momento que, tipo, passei uma hora ali, passou rápido pra caramba, e eu estive totalmente focado, tipo, eu e a bolinha, e a gente era uma coisa só, e eu tinha que fazer aquilo de uma maneira boa, tá ligado? Mas eu estava, ao mesmo tempo, humilde, me sentindo humilde na questão, tipo assim, cara, eu tô aprendendo. Tá tudo bem Eu se não tenho errar e tal, não obrigação tem de ninguém ser me bom julgando. nisso. Exatamente. E como me fez bem isso, tá ligado? Sim. Então, foi a experiência que eu tive que me fez bem. É, e a gente pode relacionar essa tua experiência com golfe com qualquer esporte ou qualquer ação que nos traga para o momento presente, né? Por que que o golfe foi tão bom pra ti? Porque, meu, te botou no momento presente. Tu não tava preocupado com o treino dessa semana, com a Uhum. viagem que tu vai ter, com a tua atuação ruim da semana passada, talvez, sabe? Tipo, tu só tava vivendo o momento, só tava focado ali. E Exato. com E essa a vida já rotina. demanda, né? A vida já demanda a gente ser bom em tantas coisas, tá ligado? Exato, exato. É com essa rotina que a gente tem de estímulo o tempo todo e dopaminas, sabe? O, o tempo todo a gente tem tanta Uhum. dopamina disponível para nós sem esforço. É tão fácil pra gente ficar Nunca foi tão sentado fácil, né? no Nunca foi tão fácil. sofá. Exato, é tão fácil tu ficar sentado no Sim. sofá
e scrollando a tela pra baixo, pra baixo, pra baixo por horas, vendo conteúdo que não vai te agregar em nada, mas que é recompensador pro teu cérebro. Então, quando a gente para e desopila um pouco, tipo, fica off um pouco disso ali pra viver o momento presente, cara, pode ser correndo, velho. Cara, o esporte acho Uhum. que mais democrático que tem é a corrida. Pessoas, tu corre desde pequeno até tem gente com 60, 70 anos fazendo maratona. Tu só precisa de um Uhum. tênis, meu, teu corpo e tu sai, sabe? Aquilo pode ser uma forma de meditação pra ti. Tu vai te conectar contigo, com a natureza, com a cidade onde tu tá. E às vezes é o momento que tu precisa na tua rotina pra, pra ter esse contato contigo mesmo. Eu acho que a gente, como Contigo. atleta, a gente tem o benefício de ter muito tempo livre, porque os momentos Uhum. que a gente está trabalhando é de alta intensidade, né? A gente demanda do nosso corpo, do nosso mental em, em picos muito grandes, mas por um período curto de tempo ao longo do dia. Então, sei lá, 2 horas de manhã, 3 horas da tarde, ou algo do gênero. E depois, esse tempo ocioso que tu tem entre os treinos, eu acho que é uma vantagem muito grande pra gente, porque nos permite ter esse contato com a gente mesmo, sabe? Cara, tu tem ali um tempo à tarde, tu consegue parar e pensar, cara, o que tá acontecendo na minha vida? Como é que foi meu dia? Como é que foi minha semana? Pô, como é que eu tô como pessoa, assim, como é que eu, Henrique, tô me sentindo, sabe? Uhum. E eu acho que é uma vantagem porque pessoas, sei lá, se tu pensar numa rotina do trabalhador comum brasileiro, vamos lá, um pai de família, ele acorda, ele faz café pro filho, ele leva pra escola, ele vai trabalhar das 7 às 5, ele pega o filho na escola, ele vai pra casa, sei lá, passa no mercado, faz o jantar, bota o filho dormir e, meu, tá exausto no fim do dia e dorme. Ou fica, sei lá, um pouco na frente da TV ou até no celular, porque, meu, ele não tem Uhum. mais energia mental para fazer mais nada. Uhum. Então, ele não tem muito esse espaço na rotina dele. Que às vezes pode ser, tu pode conseguir isso, às vezes colocando uma corrida no meio do dia, no fim do dia, no início do dia, não sei. Sim. Lendo um livro, qualquer coisa que traga para o momento presente, sabe, que te permita refletir um pouco mais sobre a vida. Eu acho que já é um grande passo para uma melhora na saúde mental da pessoa. Total. Que Total. é o que a E gente tipo mais assim, precisa hoje em dia, né? eu gosto de usar esse exemplo, porque às vezes a gente acha que vai descansar, né? Nesse momento de descanso, a gente pega o celular pra mexer em rede social. E aí que tá o. É aí que a gente erra, né? Aí que é o tal o Exausto. auto-engano. O famoso auto-engano. É, cansativo, né? Que é quando teu cérebro continua sendo estimulado da mesma forma como se tu estivesse fazendo uma atividade que requer muita atenção. Mesmo que tu só tá ali scrollando e tal, é tanta informação chegando ao mesmo tempo pra ti que tu não acaba descansando o cérebro. Então, como é importante, às vezes, tu ter uma atividade fora das redes sociais. Pô, tô descansando, quero me sentir mais presente e tal, que vai me fazer bem. Tu vai ter que ter essa maturidade de se autoconhecer e tentar alguma coisa nova. Tem que experimentar, Sim. sabe? Pô, vou experimentar jogar golfe, vou experimentar correr, vou experimentar jogar xadrez, vou Cozinhar, experimentar. Ultimamente eu tenho jogado juntados uns amigos e às vezes jogo jogo de mesa, como a gente fazia, como os incas faziam, entendeu? como os incas faziam. Voltar a ser os incas também. Voltar aos incas, cara. O meme tá aí pra usar como referência. Ter conexão com as pessoas na vida real, sabe? Tu reaprende a conversar, velho. Tu tem que reaprender a ver um filme. As pessoas não estão conseguindo ver um filme de uma horinha, tá ligado? Ver um vídeo no Sem pegar YouTube o de 30 celular, nem minutos. rede social, né? Como vai Ou não ser, consegue como é mais importante pra focar ti tu durante aquele tempo. escolher, tá ligado? Como que é importante pra ti escolher o que tu quer ser, o que vai fazer parte do teu entretenimento, o que vai fazer parte do que tu gosta, porque às vezes as pessoas não sabem nem do que gostam direito, porque não tiveram Perfeito. a coragem ou não foram estimuladas, não tiveram oportunidade de tentar fazer uma coisa que gostam, tá ligado? Então, se tu tiver o tempo pra parar e tentar uma coisa nova, tenta uma coisa nova. Cara, vai fazer Exato. um Busca bem esse absurdo, assim. autoconhecimento, Vai né? fazer um bem absurdo. Não busca esse A gente tem o autoconhecimento no, privilégio no fim das contas. Isso que tu falou é muito forte, velho. de As pessoas não se visitar conhecem. uma cidade nova, né? Cidade nova.
Total, mano, Exato, as total. pessoas não se conhecem. Cara, busca, pensa, para, reflete um pouquinho mais. Cara, o que eu gosto? O que eu gosto de fazer? O que que me faz bem? E tu vai ver que são as pequenas coisas. Cara, o que que me faz bem? Me faz Uhum. bem pegar um livro bom e sentar numa cafeteria e ficar ali horas. Me faz bem ir pra Exato, mano. praia e ver o Exato. mar, sabe? Eu falei no começo do podcast que aqui era frio porque eu morava perto do mar, mas eu não tô reclamando, pô. Eu saio caminhar 2 quadras, eu tô na beira do mar e isso me faz Longe muito bem. disso. Cara, são as pequenas coisas, entende? É, Geralmente vão ser essas coisas que vão ser as mais importantes pra ti, mas tu acaba não percebendo. Tu acha que vai Uhum. ser o carro do ano, tu acha que vai ser o carro novo, Exatamente. putz, a roupa nova, sabe, que tá todo mundo usando. Não é, meu. Geralmente não é. O tênis do momento, irmão. Não é, não é. Busca a vida pra ti. Cara, ninguém está se importando com você, cara. Ninguém se Ninguém importa. se importa tanto assim Exato. contigo, Todo mundo cara. olha pro seu umbigo e, meu, faz o teste de ficar um pouquinho fora da rede social, assim. Cara, a gente não tá falando que ela Uhum. é a vilã porque, cara, a gente tá fazendo isso E aqui nem no numa rede extremo. social. Não é pra excluir as redes sociais, tá ligado? Não, Ponto, a gente ponto tá de numa rede social. equilíbrio. A gente tá numa rede social porque a Sim, gente sim, acha sim. que a gente consegue agregar um pouco na vida das pessoas, pode ser com um momento de relaxamento, falando alguma coisa descontraída, às vezes trazendo um pouquinho da nossa rotina, nossas vivências. Da mesma forma quando a gente Sim. consome esse tipo de conteúdo, é claro que é bom, claro que tem os seus benefícios, mas como tudo em equilíbrio. Então faz o teste. Tipo, cara, bota um limite pro que tu vai usar no Instagram, sabe? Bota um limite de tempo pro Instagram, pro TikTok. Sim. Saiba usar a Importante. rede social. Tem como tu selecionar um pouco o algoritmo, tem como tu botar, putz, eu não tenho interesse nisso aqui, eu tenho interesse nisso aqui. Tem como tu Perfeito. ensinar o algoritmo a ser mais eficiente pra ti. E tenta fazer isso, cara. Uhum. Beleza? Saiba lidar, tá? Tu Uhum. já vai passar um tempo ali, mas que seja um tempo bom. Seja um tempo que vai te agregar de alguma forma em algum aspecto da tua vida, sabe? Mas confia, tu é viciado. Assim, quase todo mundo é. É. É, O Tenta. primeiro passo é aceitar isso. Velho, A gente tem que aceita, fala, eu criar. não Meu, sou. a gente Não, tem que meu, criar um tu grupo é, de tu é. alcoólicos anônimos, só que das redes sociais, tá ligado? Redes sociais, perfeito. Todo mundo é, meu. Mas Viciados se a em gente redes souber sociais lidar com anônimos. isso, aceitar, eu acho que a gente vai caminhar pra uma qualidade de vida melhor. Tanto Ah, a gente, como meu, sociedade, com chegou os um outros momento e que principalmente com a eu. gente mesmo. Exato. Chegou um momento que eu parei e pensei, tipo assim, meu, não é possível que eu vou viver. Hoje em dia eu tô com 26. A gente tá nessa rotina de rede social em ascensão e autoplay e vício em rede social. Meu, faz praticamente 8 anos que eu tô nessa pegada, tá ligado? E aí, se tu não parar pra pensar realmente, meu, vai ser isso. Vai ser isso. Se a gente não para e começa a rever essas atitudes bem em relação à rede social, a gente perde a conexão com as pessoas, cara. Perde a conexão em ações básicas do ser humano. Tipo, pra mim foi urgente a parada, tá ligado? Eu precisei tirar isso da minha vida pra poder reaprender a fazer algumas coisas, como tá sendo importante pra mim o podcast de novo, pra Exato. conversar, tá ligado? Pra criar minhas ideias, saber o que eu gosto, é, diversificar também meus pensamentos, tá ligado? Compartilhar muita coisa. E aqui tá sendo também um dos motivos bons pra mindfulness, que a gente tá presente aqui e conversando e É isso. compartilhando ideias. É do caralho. Dica, manda tua Ai, dica aí. Livro, música, podcast. pô, eu queria deixar, já que a gente falou de dopamina, eu vou deixar a Sim, dica do livro Nação Dopamina, da doutora Anna Lamb. Eu posso estar errando o perfeito. nome dela, mas é Nação Dopamina. É um baita livro. Acho que, principalmente para essa era que a gente está vivendo, vale a pena entender como isso funciona no nosso cérebro. Acho que a gente vai saber lidar melhor se a gente entender isso. Uhum. E também o livro que eu falei antes, cara, é um livro curtinho. Comecei ontem, já estou acabando. Do que eu falo quando eu falo de corrida, do Haruki Murakami. Murakami. Isso, Mesmo que tu não goste de isso. corrida, é irado. É irado. Não, cara, leia. Vale muito a pena. Uhum. É um baita livro. Essas É são irado, minhas mano. dicas. Irado.
Cara, eu dou dica de, às vezes, é, cada um vai ter o seu porto seguro sentimental, tá ligado? Ultimamente eu vi o filme do. Eu acho que tu também, né? Sou viciado em Harry Potter. Todo mundo Harry Potter. Fato. Sou completamente fissurado. Então eu acabei não vendo a reunião deles de, não sei, 25 anos, 20 anos de Harry Potter. Sim. E me trouxe uma Muito bom. nostalgia muito boa. E ali dentro mostrou também como, pra muitas pessoas, os filmes do Harry Potter são um porto seguro, tá ligado? Pô, domingão, tá cansado assim, quer sentir aquele conforto, Harry Potter. Traz aquele gostinho familiar, assim, aquele conforto. Então, Ainda busque mais nessa época também do as ano, suas fim de referências ano, musicais. Natal. Pô, fim Putz, de ano, Natal, é exato, exato. clássico. É gostoso pra caramba. Então, pra mim, esse que seja o do Harry Potter, que provavelmente muita gente aqui tem esse mesmo sentimento com a série, mas música também, música pra mim é o meu artista de Porto Seguro, primeiro, logo aí. Show. Mas de moleque também, meu, Jack Johnson. Cara, eu boto Jack Johnson, meu humor muda, tá ligado? Cara, eu fico totalmente tipo, meu Deus, nada mais importa. Eu sou feliz. Eu estou vivo, eu estou feliz. Então, busque também esse teu sentimento afetivo, assim, de Porto Seguro, que é importante para se reconectar também. Eu te conheço desde a época do Jack Johnson. Eu acho que a gente já tava passando muito tempo junto. Faz tempo, né? Pô, estamos ficando velho. Faz Estamos tempo. ficando velho, não tem jeito. Mas, ô meu, acho que encerramos Fechando bem o então. podcast, né? Fechamos bem, fechamos Massa, bem, fechamos massa. falando de saúde mental, acho que é legal, agregando aí. Importante, importante. E, e é isso que, cara, deixem aí nos comentários o que que é o Porto Seguro de vocês. Deixem também o que que faz bem pra vocês, sabe? Isso que eu falei de às vezes Uhum. sair, dar uma caminhada na praia e tal. Escrevam aí nos comentários pra vocês fazerem essa reflexão. Acho que isso vai ajudar. Esse autoconhecimento é sempre válido. Então deixa aí nos comentários que vai ser É legal maneiro, é maneiro. ver o que que funciona pra vocês. Às vezes vai ser uma ideia pra nós Vamos. e a gente vai se conhecendo e se conectando cada vez mais. Irado, irado. Vamos manter o quadro, é sempre importante. Para fechar o episódio aqui, estou indo para a Itália amanhã. Jogamos quarta-feira contra a Monza. O episódio sai na quarta-feira, então vai ser no dia do jogo. Vou gravar um vlogzinho pelo conteúdo, para também marcar essa Claro. experiência que vai ser lá, minha primeira vez na Itália. Parlare un po' di italiano. Parliamo un po' italiano. E mangiare bene. E mangiare bene. Então vai ser divertido pra caramba. A galera tá muito empolgada também com a viagem. E é isso, cara. Boa semana pra todo mundo. Espero que tenham gostado. Compartilhem, vai no YouTube lá, tem um monte de conteúdo legal também, vlogs. E a gente sobe lá também o episódio do podcast. E siga a gente no Instagram, Over the Net. E mande sua contribuição, feedback. Estamos juntos nesse processo. É isso. Boa viagem, bom jogo, boa sorte. Estarei aqui na torcida. E é isso. Boa semana pra todo mundo, galera. Vamos crescendo sempre juntos. Obrigado por ter ficado até o final, por ter nos acompanhado. E é isso. Até a próxima quarta-feira. Valeu, até a próxima. Valeu.